Eu vou acompanhar aqui pelo livro, tudo bem? Não, não tem problema não. Tudo bem, e a gente vai colocar o livro na tela aqui também. Tá bom? Perfeito. Pessoal, desliguem já os monitores, por gentileza. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Pronto, já pegou. Então, vamos lá então. Ante o sublime. Não faças do comum o que Deus purificou. Atos, capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, a maneira de flores e se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nós deslumbremos até o brilho e perfume peculiares. A voz celestes, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias da terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo, soberbo de que a vida lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica, em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre, num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por uma onda águas e flores, solo e atmosfera. Te convido a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Essa é a mensagem anti-sublime. E, Patrícia, o que você assim quer ressaltar, o que você gostou, o que chamou atenção, ou o que mais você observa aí, o entendimento nesse trecho, nesse texto? O que eu achei interessante é porque deixou bem explícito que nada foi feito do dia para a noite. Teve todo um processo. Algumas partes do texto, por exemplo, o homem comum está rodeado de glórias da terra. Às vezes a gente é incapaz de sermos gratos por toda essa criação. Não só sermos gratos também, como cuidarmos dela, né? Tudo que Deus nos proporcionou. Deixa eu ver aqui. A multiplicação dos tesouros eternos, oportunidades valiosas e dom divino. Mais uma vez, tá Deus aí nos dando a oportunidade, dando todo esse conhecimento, essa prosperação, e às vezes a gente não, né, não consegue. E eu achei interessante também na última parte, que fala pensar, estudar, trabalhar e servir. Eu acho que assim, como a gente já tem o conhecimento, ele quer que a gente coloque em prática essas questões, né? Eu entendi. É isso mesmo. Tá certo? Opa. Essa é a verdade, que às vezes a gente nem percebe que o quanto que realmente a gente tem tudo na mão e às vezes a gente não percebe. A Patrícia falou bastante coisa. Alguém tem mais alguma colocação ou tá bom o que ela comentou? Então, eu acho que Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Eliane, pode falar. Então, eu acho que essa pandemia, ela nos trouxe muitas coisas e muitas oportunidades. E uma das oportunidades que eu vejo, entre tantas, é a gente se aproximar um pouco mais dessa natureza. Por conta dessa sociedade que a gente vive, que é muito consumista, nós, por vezes, damos muitos valores à tecnologia, à obra do homem,
e esquecemos a própria natureza, que é a base, inclusive, de toda a matéria-prima da tecnologia. Uhum. Então, hoje, nós temos condições, quem pode, né, quem está tendo a condição de ficar em casa, em home office, acompanhar o desabrochar de uma planta, ter mais contato com o seu animal doméstico, poder fazer uma caminhada, não tanta pressa, porque tem horários rígidos. Então, acho que quem pode, né, como eu disse, sei que não todos têm essa condição, mas então eu vejo que é um dos momentos que nós estamos passando também é esse momento de poder olhar um pouco essa natureza. Eu me lembro que o ano passado, quando logo no primeiros momentos de reclusão, muitos comentários surgiram que a poluição de São Paulo melhorou, que as estrelas começaram a poder ser vistas novamente, que as praias começaram a ficar mais limpas, alguns peixes, alguns animais começaram a retornar. Então, é a natureza também se aproximando de nós. Então, era isso que eu queria comentar. Não, é isso mesmo. E só uma coisa que, assim, que a gente tem que ficar bem marcado, guardado, que nada é acaso, porque mesmo na parte da ciência, tudo, eles tentam mostrar que tudo se desencadeia de forma natural, pelo uma natural encadeamento de coisas. Mas não existe acaso. Houve realmente uma preparação, houve adaptações. Então, como nós mesmos, a gente não foi cada vez mais o homem, como ser humano, não vai melhorando a parte da sua moradia, quantas mutações genéticas estavam sendo feitas em plantas, e foi feito aperfeiçoamentos que foram implantados. É isso que nós temos que entender, perceber e valorizar. Tudo que é feito, tudo que até agora nós temos condições de participar e ver, não foi por acaso. Houve uma obra, houve uma mão por trás que realmente preparou tudo, ajustou e foi cada vez melhorando mais. E nós fazemos parte dessa obra. Então, é isso que nós temos que ter sempre observar, como foi dito pela Eliana e pela própria Patrícia, que realmente nada é obra do acaso e que nós, com tanta coisa que nós temos à disposição nossa, temos que valorizar. E a pandemia está nos favorecendo para a gente ver isso aí. Não somente atos externos, mas também para nós mesmos, para olhar o nosso semelhante, olhar nossos parentes, olhar nossos vizinhos. Então, tudo faz parte dessa harmonia aí que temos que observar. Tá bom? Vamos passar então para a Ana Paula, para a Karina, para ela continuar na aula da noite, tá bom? Conversou com ela hoje, achou que eu não estava dando aula com ela, né? Vamos lá. Gente, tá um barulho hoje aqui. Ensurdecedor. Se vocês ouvirem, me perdoem. Eu já fechei as janelas da janela aqui, mas eu tô vendo que não vai ter jeito. Então, vamos lá. Hoje eu quero fazer um convite para vocês. Como o Laerte já falou, tem gente com áudio ligado aí. Quem puder, por gentileza, como o Laerte já disse, o Costa comentou também, eu quero fazer um convite para vocês hoje, como a gente já vem fazendo ao longo no início do ano e até agora, né? Bora estudar um pouquinho? Então, hoje é mais uma aula onde nós teremos um pouquinho de conteúdo mais técnico. Foi dividida a aula para que vocês nos perguntem. Eu abri aí, eu abri 3 vezes para perguntas, tá bom? 3 tempos de perguntas para vocês, para a gente poder conversar, mas nada impede que vocês escrevam aí no chat, o Laerte vai acompanhar, tá? E eu quero a participação de vocês
com relação às perguntas do Livro dos Espíritos, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero saber de vocês o que vocês pensam, tá? Até para que a gente consiga entender um pouco mais aí da visão de vocês e para que a gente também possa direcionar as aulas com base nessas visões que vocês têm entendimentos, ok? Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui com o conteúdo da aula e a gente vai falar do que hoje? A gente vai falar do Livro dos Espíritos, né? Deixa eu colocar essa carinha aqui para cima. A gente vai falar do Livro dos Espíritos. Tem 2 capítulos. Então, a gente vai falar do princípio vital, né? E do princípio vital, aí contempla as questões de 60 a 75, aonde tem um desmembramento aí de alguns assuntos. Seres orgânicos e inorgânicos, inteligência e instinto, tá? Logo na sequência, se der tempo, eu não sei se vai dar tempo hoje, que já são 20 para as 9, mas se der tempo, a gente vai falar também dos espíritos, tá bom? Qual é a origem e a natureza dos espíritos, que vai da questão 76 a 92 do Livro dos Espíritos. Então, hoje a gente vai falar o complemento da aula, o conteúdo da aula refere-se todo ao Livro dos Espíritos, tá? Dá um capítulo e meio, que esse capítulo aqui, Espíritos, ele está sendo dividido na aula de hoje, na próxima aula, e, se eu não me engano, mais duas aulas. Então, vamos lá. Para a gente poder relembrar, tá? Então, tanto eu quanto o Laerte, a gente vai sempre trazer para vocês figuras que foram utilizadas nas aulas anteriores para que traga a lembrança de vocês o que a gente conversou, né? O que já foi visto, o que já foi estudado, né? Como a gente falou, e agora, com os assuntos avançando, a gente vai conseguindo olhar com outro viés, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui, deixa eu abaixar, que eu não estou conseguindo ver uma coisa aqui. Peraí, gente. Me ajeitar aqui na minha tela. Quando a gente fala aqui de princípio vital, a gente tem que trazer um pouquinho de teoria, né? Para a gente poder ter uma definição na nossa cabeça do que é, um conceito. Às vezes a gente, na realidade, a gente até sabe, mas a lembrança é sempre importante. Então, eu trouxe para vocês aqui qual é a definição de princípio e de FCU, tá? O FCU a gente vai ouvir muito ao longo do curso aí, do GEMB, ao longo dos anos, e o FCU nada mais é que o fluido cósmico universal. Então, deixa eu fechar essa outra janela aqui, gente, peraí, tá muito barulho, só um minutinho. Vamos ver se ameniza um pouco. Então, qual que é a definição que quando a gente fala assim, poxa, definição de princípio? Aí a gente fala, princípio, o que é? Bom, princípio é o início de alguma coisa, é a origem de alguma coisa. Então, vamos lá. O que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Por isso que eu falo que são golezinhos de teoria. Pega a xicrinha de café aí, o copo de suco ou refrigerante, toma um golinho e vamos conversar. Então, aqui a gente fala o seguinte. O princípio é origem e causa primeira, né? Então, a gente já tem na cabeça que o princípio é o início. Fechou? Então, fiquem com isso aí. É o início de tudo, né? Aí, o que a gente traz aqui no material para vocês? Deus. Quando eu falo de Deus, quando a gente já falou lá nas aulas anteriores, né? A gente fala e estudou já que Deus é o quê? Vamos ver se vocês lembram. Deus é... Conversem comigo aí, pode ligar o áudio.
A primeira de todas as coisas. Excelente. Inteligência suprema. Excelente. Que mais? A inteligência suprema. Que mais? Deus é o princípio? É o princípio. Muito bem, gente. É isso aí. Então, aí, quando a gente fala de definição de princípio, a gente está falando aí de Deus, ok? Fechado aí? Até aí tá tranquilo? Quando a gente fala de Deus, como vocês já falaram, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Quando a gente fala todas as coisas, vocês se recordam que a gente já falou isso nas aulas anteriores? É de tudo. Não é só do planeta Terra. É de todo o universo, de todo o nosso orbe, de todos os cometas, enfim, é de tudo, tá? Aonde tem áudio ligado aí, aonde houver fluido, existe Deus, tá? Então, Deus é o princípio. Quando a gente fala que Deus é o princípio, ele traz consigo a pureza do fluido cósmico universal, que a gente já estudou nas aulas anteriores e que eu trouxe aqui só para lembrança, ok? Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala que Deus, ele criou o fluido cósmico universal. Então, de Deus sai o fluido cósmico universal puro, límpido, transparente, tá bom? Quando a gente fala de fluido cósmico universal, olha a associação já, né? Com a palavra, só com a palavra princípio, para a gente ver como o Espiritismo, ele abre um leque filosófico e científico que a gente utiliza no nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabe, né? Quando a gente fala de fluido cósmico universal, o que a gente está falando? Que foi o que a gente já falou nas aulas anteriores, que é o princípio, mas a causa é a fonte, ou seja, é a fonte da vida, né? Deus, o princípio de tudo, emana o fluido cósmico universal puro, com toda a sua pureza, porque depois ele vai, conforme os planetas e indivíduos e seres, ele vai se modificando, né? Então, de Deus sai o fluido cósmico universal puro. E o que é o fluido cósmico universal? É o princípio, é a causa primeira de todas as coisas, é a fonte da vida, ok? Tá claro até aí? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. E aí, quando a gente fala de fluido cósmico universal, de origem, de princípio, de Deus, a gente automaticamente tem que falar do princípio vital. E quando a gente fala do princípio vital, o que a gente diz aqui? É o agente que dá atividade e movimento aos seres vivos e faz com que se distinguam da matéria inerte, força motriz dos corpos orgânicos, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até os homens. Essência fundamental que regula a existência das células vivas. É a modificação do fluido universal. Quando a gente fala, então, do princípio vital, eu estou falando já do fluido cósmico universal modificado, ok? Por quê? Porque esse princípio vital, ele traz para a gente a vitalidade, ele traz para a gente o vigor, ok? Então, eu já não estou falando mais de um fluido cósmico universal puro, eu já estou falando de um fluido modificado, ok? Por isso que ele diz aqui que ela é a força motriz dos corpos orgânicos. Então, ou seja, é o que traz a vitalidade, é o que traz o movimento, é o que traz a vida. E aí, a gente vai seguindo um pouquinho mais aí dessa questão de teoria. Então, a gente está falando já origem, Deus, né? Início de tudo, fluido cósmico universal que vem puro de Deus, né? E o fluido cósmico universal, ele é a causa primeira de todas as coisas e ele é a fonte de força, ele é a força da vida. E aí, a gente já traz aqui para nós, para nossa vida, os seres.
Então, quando a gente fala de seres, a gente tem que falar de princípio vital, que é onde traz a vitalidade, onde traz a força, onde traz o movimento. Então, vamos seguir aqui. Aí, eu trouxe para vocês a Trindade Universal, que a gente já falou nas aulas anteriores, e a gente vai falar muito sobre ela esse ano. Nós falaremos um pouquinho dela, um pouquinho em cada aula, de formas diferentes, né, Laerte? Para que vocês todos entendam o todo dessa Trindade Universal, tá? Quando a gente trouxe lá nas outras aulas, a gente comentou que a Trindade Universal temos o FCU. Então, o que é o FCU aqui para a gente poder já fazer um compilado? Matéria elementar primitiva, da qual modificações e transformações constituem inumeráveis variedades de corpos da natureza. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o fluido cósmico universal, que vem puro de Deus, ele, conforme eu tenho as classificações dos orbes, dos planetas, dos astros, das estrelas, dos cometas, ele vai sendo modificado. Então, ele vai se adequando às necessidades de cada espécie, de cada coisa e de cada ser. Por quê? Porque o fluido cósmico universal está em tudo, ok? Ele está em tudo. Claro que o fluido cósmico universal puro, ele só, quem recebe é apenas Deus, só vem direto de Deus. A partir do momento que sai de Deus, ele vai se modificando, ok? E aí eu trouxe aqui, para a gente poder relembrar, a nossa Trindade Universal. Quando a gente fala aqui da Trindade Universal, a gente já está abrindo aí, ó, mais um lequezinho aí, tá? Então, a gente trouxe lá o Deus, que é o princípio, certo? A gente já não tinha conversado nas aulas anteriores sobre isso, certo? Então, é o princípio de tudo, como vocês já disseram aí, é a causa primeira de todas as coisas. E aí, quando a gente tem Deus como na hierarquia, como primeiro de tudo, automaticamente ele já traz consigo o fluido cósmico universal, que é o gerador da vida. E aí, quando a gente fala do fluido cósmico universal, nós abrimos aí dois elementos do universo, ok? Temos dois elementos do universo aí, que eu vou até te dando um pouquinho de spoiler das telas posteriores. Então, a gente já dividiu aqui espírito e matéria. Então, Deus falou assim, opa, peraí. Então, para que, como eu sou a causa primeira de todas as coisas, e eu sou o criador de tudo, eu preciso criar mecanismos para que os seres evoluam, né? Para que os seres e todas as coisas. Então, o animal, o vegetal, o hominal. Então, para que tudo isso evolua dentro de um ecossistema organizado, eu preciso criar uma fonte. Então, ele foi e criou o fluido cósmico universal. Assim como ele criou o princípio inteligente, tá? E assim como ele cria a matéria. Então, a união disso, que aí a gente já coloca aqui, porque muitos, no começo, nas primeiras aulas, a gente falou de espírito e matéria, né? E fizemos a menção sobre o princípio inteligente e princípio material. Então, ok, tá? Quantas pessoas falarem para vocês, poxa, Trindade Universal, opa, Deus, princípio espiritual e princípio inteligente, e princípio material. Por quê? Por que isso? Né? Porque na evolução, né? Quando a gente vai começar a evoluir lá do átomo, né? A gente vem através do átomo, quando a gente começa a evoluir, a gente vai precisar desses elementos para que a nossa evolução ocorra, tá? Então, a gente está falando aí agora, a gente está trazendo aí o quê? A mônada. E o que é a mônada? A mônada é o que é como se ela ligasse, né? Esses dois elementos.
ela nada mais é que uma centelha divina, né? Ela é a força precursora para que faça a ligação, esse elo entre o princípio inteligente e o princípio material, ok? Então, vamos seguir aqui. Dúvidas? Zero de dúvidas? Por enquanto, não. Posso seguir? Vamos lá. Então, fiquem bem fresco na memória de vocês esses dois slides com essas duas figuras, né? Esses dois diagramas aí, porque a gente vai utilizá-los ao longo da aula, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui de reinos da natureza, tá? Reinos da natureza, então a gente tem lá toda aquela estrutura da Trindade Universal, né? E toda aquela estrutura do fluido cósmico universal e o princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e o princípio material, que une através da mônada, que é a nossa centelha divina, que é a força propulsora. Então, aí, quando a gente fala disso, quando Deus cria isso, ele fala, pronto, essa tríade aí está pronta. Com essa tríade, ao longo, depois do tempo, vocês vão avaliar que não é uma tríade, né? Porque a gente fala de Deus, como ele é a causa primeira, então ele não é considerado uma característica, um instrumento de evolução. Ele é o criador de tudo isso. Então, a gente está falando dessa tríade. Quando a gente fala dessa tríade, a gente fala o quê? Poxa, mas Deus gerou isso, né? Gerou essa força propulsora, e aí como é que vai ser? Então, ele fez o quê? Então, peraí. Para que os seres possam evoluir, eles vão começar do átomo, né? Então, os reinos. Quando a gente fala dos reinos, a gente tem duas divisões aí, que são os reinos orgânicos e os reinos inorgânicos, tá? Então, a gente fala aqui dos orgânicos e dos inorgânicos. Quando a gente fala desses dois carinhas, a gente vai falar o seguinte. Quando a gente fala dos inorgânicos, a gente fala que são, né, que são seres que não têm a vitalidade, ou seja, eu não tenho o princípio vital, eu não tenho aquela força propulsora que me traz a inteligência, né, que me traz a vitalidade, que me traz a energia. Então, eu sou uma formação, né, sou um agregado de matérias. O mineral, ele é agregado de matérias, e essa força é através da lei de atração, tá? Que é o que eu coloquei aqui, ó, lei de atração. Então, quando a gente fala de inorgânicos, seres inorgânicos, a gente fala que não tem vitalidade, tá? Que o que é essa vitalidade? É o nosso princípio vital, né? E são formados pela agregação apenas da matéria, ok? Eu não tenho um princípio inteligente ali aliado a uma centelha divina que faça com que ele evolua como os outros seres em estado de animal, em estado de vegetal, em estado de hominal, ok? Então, o que atrai, né, esses seres inorgânicos é uma das leis de Deus, que é a lei de atração, ok? Então, vamos seguir aqui. Quando a gente fala de orgânicos, então a gente está falando que o reino é dividido em dois patamares, né? Em dois pilares, os seres orgânicos e os inorgânicos. E aí a gente traz os orgânicos. Os orgânicos a gente consegue, né, ter uma abrangência maior, porque ele já existe o princípio inteligente. Então, o que ele fala aqui, o que a literatura espírita nos traz com relação aos seres orgânicos? Então, ele fala assim, que possui a vitalidade, que é o princípio vital que a gente já comentou, possuem órgãos ou organelas, né? Porque ele já está falando do animal, do vegetal, né? E aí
conforme organelas próprias à sua necessidade, tá bom? Então, olha lá. Então, quando a gente fala desse princípio vital, é um princípio vital modificado, transformado para o mundo do vegetal, para o mundo do animal, tá? E assim por diante. Então, o que acontece com os seres orgânicos? Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala pra gente. E aí, eu quero que vocês participem. É a mesma força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? O que vocês acham? Então, quando eu estou falando desses reinos e dessa força propulsora, é a mesma? Ou eu vou utilizar uma força magnética para os orgânicos e uma força energética para os inorgânicos? O que vocês acham aí? Falem para mim. Todo mundo dizendo que sim. A Tânia também, a Tainá também está dizendo que a lei da atração, sim, é a mesma força para todo mundo. Então, todo mundo está dizendo que sim, que é a mesma força que para todos. Então, vamos lá, vamos ver o que o Livro dos Espíritos responde para nós. É a lei da atração, que é o que a gente já conversou, né? É a mesma para todos. Ou seja, Deus, quando ele criou tudo isso, ele criou num contexto da estrutura, do processo, dos elementos, que são os elementos do universo, valerem para todos, né? Claro que aí depois, conforme a nossa evolução, as leis, elas valem, ela é universal, então ela vale para todos os seres, assim bem como a lei da evolução. Então, seria meio incoerente se Deus, quando criou esse fluido cósmico universal, ele tenha pensado nesse seguinte sentido: aqueles carinhas que forem orgânicos é um princípio X, eu vou utilizar só do princípio inteligente sem a matéria. Os inorgânicos eu vou utilizar só a matéria, e o princípio inteligente eu não utilizo, e ele fica erradicado na evolução desse inorgânico por séculos, vai. Então, assim... Karina, a Yasmin está perguntando que ela não entendeu o que é a lei de atração. Já que você está falando dos minerais, né? Então... Não entendi, Laerte. Não, já que você está falando dos minerais, então ela não entendeu essa parte aí. A lei de atração, quando você tem aí uma força, a gente não está falando aí do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele é uma força, ele é um fluido, tá? Então, a gente não fala que o fluido, ele está envolvido em tudo. O fluido está envolvido em tudo, em tudo. Então, essa força, essa lei de atração desses minerais é através desses fluidos, tá? A base deles é o fluido cósmico universal modificado. Fechado? Então, essa lei de atração, ela já é modificada e adequada para os minerais, para que eles também tenham a sua evolução, né? Assim como nós. Todos os reinos, né, do universo, enfim, do planeta, existe uma evolução. Então, vamos seguir. Respondido? Tem mais alguma dúvida aí? Pedi para voltar, Thaís, voltar a tela dos minerais. Não entendi, Laerte, desculpa. Não, ela pediu para voltar a tela dos minerais. Eu não sei exatamente qual que era a dúvida dela. A Thaís pediu para se podia voltar a tela dos minerais. Nos seus slides. Aí. Tá vendo lá que eu tô falando? Que eu não tenho o princípio vital, mas não significa que eu não tenho o fluido. O princípio vital me traz a vitalidade, tá? Mas eu tenho o fluido. Eu tenho um fluido modificado e adequado para esse mineral. Vou seguir aqui. Senão a gente vai
Tem diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? O que o Livro dos Espíritos fala para a gente? A matéria é sempre a mesma, que é o que a gente já tinha conversado ali sobre o fluido. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. O que ele quer dizer com esse animalizada? Ele está falando do nosso princípio vital, está falando dessa vitalidade, ok? Qual a causa que animaliza a matéria? A união com o princípio vital. Então, eu preciso ter essa força, esse fluido. Vocês vão ouvir muito falar, uns falam princípio vital, outros falam fluido cósmico universal modificado, tá bom? Uns até falam fluido vital. Então, vocês vão ouvir estes vocabulários ao longo de estudos no GEMB, tá bom? Então, a gente está querendo dizer aí, a base é a mesma. O princípio vital é o fluido cósmico universal modificado, tá bom? É o que traz a nossa vitalidade, é a que traz força, é a que traz a vida, né? Como a gente está falando ali da mônada, é a centelha divina. Então, aí, o que ele vai dizendo para nós aqui, o Livro dos Espíritos? Qual a causa que animaliza a matéria? O princípio vital. Tem por fonte o fluido universal, que é o que a gente já falou aqui. É o que chamais de fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Eu preciso ter algo que movimente o espírito e a matéria. Porque se eu estou falando de um ser que tem um espírito, que o espírito já é uma individuação, eu preciso de uma força que me ligue a essa matéria para que eu faça a junção, que aí vai virar, né, o nosso perispírito. Aí a gente também tem o duplo etérico, enfim. E ao longo das aulas a gente vai falar para vocês um pouquinho disso. Vou seguir aqui. Quando a gente fala de princípio vital, a gente está falando também de inteligência e instinto, tá? Isso tudo, gente, tá no livro, a sequência toda tá no Livro dos Espíritos, tá bom? O princípio vital, o que a gente diz aqui do princípio vital? Né? O que a Gênese fala para a gente? A matéria orgânica é um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio acha-se extinto no ser morto. Ou seja, foi uma das perguntas do questionário, né? Se quando eu tenho a ausência do princípio vital, o corpo, ele morre, né? E, de fato, eu não tenho mais a vitalidade que me traz a vida, eu não tenho mais aquela força, a fonte de vida. Então, automaticamente, os meus órgãos, eles se desligam, tá bom? Então, aí está no capítulo 10. Falando ainda do princípio vital, força ativa e regeneradora, cujo enfraquecimento causa perda do tônus vital, precursor da destruição orgânica, né? Então, se eu não tenho esse tônus, logo eu desencarno, logo eu morro, né? Porque a gente fala aqui também da planta, né? A gente fala aqui também do vegetal. Então, se eu não tenho esse tônus, eu morro. Quando a gente estava falando do fluido vital, lá nos slides anteriores, a gente não fala que eles crescem, eles reproduzem, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. É tudo isso aí. É uma coisinha ligada na outra, ok? Vamos seguir aqui. Há na matéria orgânica um princípio especial. Ixi, eu repeti o slide. No Céu e Inferno, fala muito do princípio vital. E aí, o que ele diz lá?
A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte, também na maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então, assim, quando a gente está falando de princípio vital, todos nós, seres hominais, seres animais, vegetais, todos nascemos com uma quantidade X desse princípio, ok? E essa quantidade X é para ser utilizada, desse fluido, é para ser utilizada ao longo da minha jornada, né? E como que eu faço? Eu posso utilizar esse princípio de forma errada? O que vocês acham? Nós podemos usar o princípio vital de forma errada? O Kleber diz que sim, a Yasmin diz que sim, a Maristela diz que não, a Ana Paula diz que podemos, a Lorne sim, a Tainá também sim. Perfeito, vocês estão no caminho certo aí. Então, assim, como que a gente consegue usar de forma incorreta esse princípio vital? Exemplo, tá? Não me alimentando direito, não dormindo direito, tendo pensamentos que me tragam uma somatória de negatividade diária, não emanando bons fluidos, não fazendo boas atividades físicas, né? Porque às vezes a gente utiliza de uma forma errada as atividades físicas e isso também ocasiona o excesso, trabalhando de forma errada com os nossos vícios. Então, tudo isso vai diluindo, né? A gente tem o nosso princípio vital já programado para a nossa encarnação. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ele mine a cada dia, né? E aí eu trago para vocês, por isso que a gente sempre fala que temos que ter bons pensamentos, temos que ter uma boa alimentação, né? Dentro, claro, das nossas condições, porque a gente sabe, tratando-se do nosso país, como as coisas para se alimentar bem é caro, né? Mas a gente consegue, de alguma forma, nos alimentar melhor, né? Fazer uma prática de exercício, enfim, a receita a gente já sabe qual que é, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. E aí, com isso, a gente vai conseguindo gastar esse princípio vital de uma forma ponderada, de uma forma organizada. E aí, quando a gente tem alguns exemplos aí, inclusive no Céu e Inferno, na Gênese também fala, no Consolador, enfim, o seguinte, quando a gente fala do princípio vital, a gente fala, vamos dar um exemplo aqui da criança. Então, quando somos crianças, nós estamos com o nosso princípio vital em franca ascensão, né? Ele está, como dizem os jovens hoje em dia, ele está voando, né? Então, ele está muito exacerbado, então, está muito impresso no espírito, esse fluido vital. E aí, ao longo, então a gente vem, né? Criança, adolescência, vida adulta, a idade avançada. Então, ao longo da nossa jornada, esse fluido vital, ele vai se encerrando conforme a nossa vida física, tá? Então, ele trabalha dessa mesma forma. Existe aí também uma programação para ele.
E aí a gente fala, aí vocês vão perguntar para mim assim, mas poxa, Karina, e quando a gente fala dos suicidas, né? Que tem também essa programação e acontece de ter esse desencarne, né, fora dessa programação. E aí, o que acontece? Ao desencarnar, o espírito fica com esse fluido, com esse princípio vital ainda muito vivo, tá? E quando a gente fala desse vivo, fica ainda muito enraizado na pessoa, porque quanto mais ligado à matéria eu como indivíduo sou, mais difícil é que eu me desprenda desses laços, desses fluidos, ok? Então, e aí fica ainda por um tempo, esse fluido vital, esse princípio vital ainda fica por um tempo lá, e ele tem que ser trabalhado pela espiritualidade até que se dissolva para que ele siga uma nova trajetória. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, que eu estou falando muito. Essa aí foi a pergunta, só se eu falar, foi a pergunta que a Tainá fez, que no mundo espiritual também é a mesma maneira da questão do princípio vital ou somente encanados. Acho que essa que você respondeu sobre o suicídio explica bem aí. E aí pergunta, quanto tempo leva para haver o desligamento nessas ocasiões? Depende de cada indivíduo, tá bom? Por que depende de cada indivíduo, Karina? Porque depende do merecimento e das ações e de quanto nós estamos presos à matéria, correto? Porque às vezes a gente pode estudar muito sobre o espiritismo, a gente sabe sobre as leis, enfim, a parte teórica, e a gente vai, exemplo, a gente pratica 10% do que a gente sabe na teoria, né? A gente sabe 100% da teoria e pratica 10% dessa teoria. Então, ainda nós estamos presos, né, ligados a essa matéria. Então, quanto mais o espírito estiver, quanto mais o indivíduo estiver ligado à matéria, mais tempo demora para se desligar desse princípio vital, que é a fonte propulsora, que é a fonte da vida. Então, aí a espiritualidade vai fazer todo um trabalho que a gente vai falar mais lá para frente sobre isso, eu não vou ficar entrando muito nesse assunto, mas aí a espiritualidade faz todo um trabalho para que se dissolva esse princípio e para que esse princípio ele vá para o caminho evolutivo de outras, né, de outras pessoas, de outros seres, tá? Então existe todo um trabalho na espiritualidade para isso, mas depende de cada indivíduo. A Flávia também falou, não é bem isso aí que você está falando, mas é sobre a cremação, por isso que é indicado depois de 72 horas. Aí é um pouco mais diferente, porque é uma outra parte que é da dissolução, de parte da parte física mesmo. Que é a parte do duplo etérico, né? Até ele se dissolver. Que a gente não vai falar agora dele, não vamos falar agora também, isso aí. Senão a gente sai fora da aula. A gente sai fora. Mas é por aí, tá bom, Flávio? Então, o princípio vital. Os seres orgânicos, quando se formaram, acumularam, que é o que a gente está falando aqui desde o começo, ó, acumularam o princípio vital necessário à sua destinação, ou seja, a sua vida, né? Tanto ela hominal, vegetal, tá? A vida orgânica, ok? Vamos seguir aqui. E aí, quando a gente está falando da inteligência e do instinto, a inteligência é atributo do princípio vital? O que vocês acham? Sim, não, talvez, quem sabe, não sei. A inteligência é atributo do princípio vital? Não vale olhar, hein, no Livro dos Espíritos. Né, Laerte? Senão não a Leonora falou que sim, a Flávia também falou que sim, eu acho. Esse povo está olhando no Livro dos Espíritos, eu tô achando, hein? Tainá falou que não, a Lauren falou que sim, o Kleber falou que não, a Ana Paula falou que sim, a Maria Estela falou que não, a Marlene sim. Está dividido. Está divididinho? Sim, não, sim, não. Yasmin sim, a Fernanda não.
Vamos dividido. lá? Essa aí está meio. A Lauren disse que não, voltou atrás, a Eliane também não. A Thaís sim. Está dividido. Está dividido? Tá, Tá. a bola dividida? Vamos lá, então. É isso, é. Não. Olha aí quem respondeu, o time do não. Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Então, não é um atributo. Eu não preciso de inteligência para ter o princípio vital. Ok? E a gente segue aqui. O que mais fala? A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Ok? Então, tá falando aí já, olha. Tá falando dos nossos vegetais. E aí? Tô falando do animal, né? Do mundo animal. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ou seja, que matéria animalizada é essa que a gente está falando aí? Que matéria animalizada é essa? Falem para mim. Porque eu preciso... Orgânica, a Maricela, o fluido. Quem dá mais? A Fernanda, o corpo. Eu só tô vendo a caixinha de diálogo fazendo assim, ó. A Flávia, o espírito inteligente. A Tainá não entendeu bem a pergunta. Ah lá, Tainá. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada. Quem é a matéria animalizada? Para intelectualizá-lo. Então, vamos lá? É o fluido. Certo? É o nosso princípio, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente não estava falando do FCU, que ele vem puro de Deus, e que o FCU, ele é modificado, adaptado, conforme a necessidade de cada espécie. Então, para que eu faça essa intelectualização aí, eu preciso desse princípio, que é o gerador da força, né? Que é o meu gerador de inteligência, é o meu princípio inteligente. Então, eu preciso dessa força propulsora para que eu me torne intelectualizado, tá? Vamos seguir aqui. Então, ficou claro aí que essa pergunta A Eliane falou que matéria animalizada é igual ao corpo mais FCU? A matéria... Sim. É porque não é o FCU, tá? Quem que perguntou, Lerd? A Eliane. Eliane, não é o FCU mais, tá? O fluido cósmico universal puro já não é mais, já não nos pertence. É o fluido modificado, tá? Que aí vira o princípio vital. Então, quando ele fala aqui da inteligência, se ela tem que ser um atributo do princípio vital, não necessariamente. Tanto que ele dá o exemplo da planta. A planta não tem inteligência. E mesmo assim, ela tem uma vida orgânica. Ela tem um princípio vital. Ela falou que escreveu errado. É corpo mais princípio vital, isso. Isso aí. Tá? Vamos seguir aqui. É importante que vocês entendam bem essa parte. E aí, o Kardec, ele segue na questão, né? Estudando sobre isso. E aí, ele faz uma divisão dessa questão do princípio vital, né? Quem é orgânico, quem é inorgânico, o que pode ser feito, qual é a origem, qual é a natureza, enfim. E aí ele fala o seguinte: os primeiros seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, os corpos brutos. Esses caras, então a gente tem aí o princípio vital, né? E aonde ele pode entrar? Em quais classificações de seres, de espécies que ele pode entrar? Nesse caso aqui, ele está falando desses corpos brutos, ele está falando dos minerais, né? Que é o que a gente já falou já lá atrás nos slides anteriores.
quando eles falam aqui do segundo time, né, dessa segunda divisão, ele fala dos seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Ele está falando do mundo vegetal, tá? E aí ele faz mais uma divisão, até para que a gente possa ter uma coerência aí na hora de avaliar, de estudar, né? E de entendimento. Aí ele fala desse terceiro grupo, né? Dessa terceira divisão, para que a gente entenda quem tem o princípio vital e quem não tem. Os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais, um plus, né? O princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, quando eu tenho esse princípio inteligente, eu tenho a individuação do espírito. Eu me torno indivíduo. Eu me torno um ser pensante. Ok? Então, aí ele fez essas 3 divisões aí dos reinos, né? Mineral, vegetal e animal. E depois a gente, animal e hominal aqui, né? E para que a gente consiga desenhar na nossa cabeça e entender como foi feito o processo evolutivo, né, do planeta, do universo, através do fluido cósmico universal. E aí a gente vai seguindo aqui. Eu acho que é a última, deixa eu ver. Perguntas? Por enquanto, não. Não? Posso seguir? Pode. Gente, tá um calor aqui no quarto que parece que eu tô dentro de uma sauna. Vamos lá. A gente vai seguir para o segundo tópico da aula de hoje. Eu achei que não fosse dar tempo, mas vai dar direitinho. Tá? Ficou claro para vocês aí com relação ao princípio vital, ao fluido cósmico universal, a questão de como ele se dá, como ele pode morrer, tá? Ficou bem claro para vocês tudo isso? A Trindade Universal, tá bem tranquilo para vocês? Posso seguir aqui? Uhum. Acho que sim. Vamos lá. Marcelo, Cléber, o pessoal está falando sim. Deixar, ótimo, perfeito. Eu quero que todo mundo tire 10 no questionário, hein? Aí a gente vai falar agora da segunda parte da nossa aula, que é a origem e a natureza dos espíritos, tá bom? Então, a gente vai falar do que aqui? Vamos lá. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, aí eu fiz esse diagramazinho aí para a gente poder ter uma visualização mais limpa. Então, é tudo que a gente já falou um pouquinho, né? Na aula. Então, olha o espírito, como é que ele... Então, a gente tem... Vamos fazer o processo de frente para trás. Então, nós temos aí, nós somos espírito, tá? Não vou entrar no mérito de perispírito, de duplo etérico, não vou entrar agora, tá bom? Porque nas próximas aulas a gente vai falar disso. Então, a gente fala aí do espírito, somos espírito. Logo, somos seres inteligentes, que temos o princípio inteligente, e a partir do momento que eu tenho o princípio inteligente, eu tenho essa individuação, né? Eu me torno único, e para que eu tenha esse princípio inteligente, eu preciso do quê? Da centelha divina. Olha ela aí de novo na questão 23 do Livro dos Espíritos. Então, vocês percebem que a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura orgânica, elas se conversam desde o início, desde a criação. E a gente acha que é tão fácil, é tão simples nascer. Então, da mesma forma que existe toda uma trajetória, toda uma responsabilidade,
todo um planejamento para que a gente renasça, né? Para que a gente reencarne. Da mesma forma existe para que a gente desencarne. Então, existe todo um processo. E esse processo todo está sendo dito na aula de hoje, como nas aulas anteriores que a gente vem falando. Então, aí, na questão 23, ele fala isso. Então, o espírito, ele advém de um princípio inteligente, de um ser inteligente, automaticamente que eu me individualizo, porque eu tenho esse princípio inteligente, né? E por que eu tenho esse princípio inteligente? Quem faz esse intermédio? Que é através da nossa centelha divina, que todos nós nascemos com ela, né? Que é essa força que todos nós, quando chegamos na fase hominal, ok? A Marlene está perguntando se a centelha divina é igual à mônada. É isso, é ela, tá? É ela que faz esse elo de ligação, que é o que a gente já mostrou nos slides anteriores. Vamos seguir aqui o que mais que eles falam para nós referente à origem dos espíritos, a nossa origem, né? Somos nós. Vamos seguir aqui. Vou trazer de novo para nós aqui a Trindade Universal, tá? Agora com uma nova visão, com um acréscimo de mais um entendimentozinho aí. Os elementos gerais do universo. Quais são? Eu já falei lá atrás. Princípio in. Quais são os dois elementos gerais do universo que compõem a Trindade Universal? Falem para mim aí. Deixa eu ver se dá tempo. Princípio inteligente e o princípio material. Isso aí. Todo mundo concorda? Dá um joinha, um mais ou menos. Eita, que tá bombando esse chat. Tá todo mundo pondo que sim, a Loren, ou Leonora. Fechado. Tá aí. É isso aí, gente. É legal quando vocês participam da aula com a gente, tá bom? Então, quando a gente fala aqui da Trindade Universal, a gente tá olhando, que eu já dei esse spoiler, já falei, né? Eu ansiosa. A gente está falando desses elementos. Então, quando a gente fala desses elementos, a gente fala do princípio inteligente, princípio espiritual, né? E do princípio material. E quem é o criador de tudo isso? É Deus. Então, por isso que a gente fala que são os dois elementos gerais do universo. E aí eu trago novamente aqui, por isso que eu não mostrei, que senão ia ficar fácil, né? Eu trago para vocês aqui, para a gente poder mencionar e visualizar agora que a Trindade Universal são os elementos gerais do universo. Então, a gente já trouxe nas outras aulas, tá bom? A gente está trazendo novamente com uma nova visão, trazendo aqui a mônada, ok? Então, vamos seguir aqui, que é mais para a gente poder lembrar. Então, a gente tem aqui esses elementos gerais do universo. Princípio inteligente, princípio material, a mônada que faz o elo, Deus, causa primeira de todas as coisas, que traz o FCU, que esse FCU ele é modificado. Quando modificado, ele se transforma em fluidos. Esses fluidos podem ser magnéticos, elétricos, princípio vital, que é o fluido vital, se transformam também em matéria e assim vai caminhando a evolução, tá? E aí o que a gente fala aqui? O princípio espiritual. O princípio inteligente universal é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos. Então, assim, isso eles falam muito, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese, no Céu e Inferno, enfim. Não nos é dado ainda conhecer, nós não temos ainda essa evolução intelectual para saber, de fato, como se dá o princípio inteligente. A gente tem uma noção. E ainda até no Livro dos Espíritos eles falam, o seu vocabulário, o vocabulário de vocês, ele é pobre para que a gente explique. Então, o que eles fazem? Eles fazem comparativos com as palavras, né,
para que a gente consiga entender, ter pelo menos uma visão. Então, o princípio inteligente universal é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos. E aí ele vai seguindo aqui falando, agora ele vai falar do princípio material. É suscetível de elaboração porque eles andam juntos, certo? Eles andam juntinhos aí quando a gente fala de uma classificação já de um reino hominal, né? Quando ele já está falando aqui do reino hominal, está falando da gente. Então, aqui, é suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em uma união com a matéria. Ou seja, eu me individualizo, né? Porque aí eu tenho o princípio inteligente, eu tenho a matéria, eu tenho a mônada que faz, né? Que é a centelha divina que faz esse trânsito, né, entre esses dois princípios, e aí automaticamente eu vou me individualizando, eu vou me transformando. Então, quando a gente fala de princípio espiritual e princípio material, sempre um vai estar associado ao outro, tá? Quando a gente fala de reino nominal. Vamos lá. O que a Gênesis está falando para a gente? Aí ela volta e nos relembra lá no capítulo 6. O fluido universal é a substância primitiva, matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir da qual são feitas todas as coisas. E é suscetível de inúmeras combinações, que é o que a gente já vem falando em aula, né? Então, olha como Deus é tão perfeito que ele cria um fluido que se modifica conforme a necessidade de cada elemento. Olha isso. E esse Karina, só interrompendo um pouquinho, lá para trás, a Eliana e acho que a Tainá tinham falado sobre a fluidoterapia ou os passes. Então, aí mostra que você está comentando, existem várias combinações, inúmeras combinações que podem ser feitas que advém do fluido cósmico universal. Que vem do fluido cósmico, que é o passe, que é o magnetismo que a gente utiliza, né? A gente traz essa parte do magnetismo, mas para que a gente também dê o passe, o que a gente falou? A gente não falou que a gente precisa estar bem, que a gente precisa ser coerente e trabalhar o nosso indivíduo, nós como seres, de uma forma saudável, e o saudável não é só termos uma alimentação saudável, né? É termos pensamentos saudáveis, porque tudo isso, gente, é através do pensamento. Todos esses fluidos que, inclusive, o passe, né? Todas essas energias negativas e as energias positivas, nós emanamos através do nosso pensamento. Então, a mudança, essas mudanças desses fluidos também se dá através dos nossos pensamentos, né? Então, é por isso que é muito importante que a gente faça esse combo. Então, para que a gente se cuide, tanto fisicamente como moralmente, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Que é o que o Espiritismo sempre nos traz, para que a gente tenha uma evolução saudável, para que a gente tenha uma evolução salutar, para que a gente, de fato, aprenda. Porque o que é uma encarnação para nós que somos espíritos milenares, uma encarnação de 60, 80, 90 anos, né? Que para nós a gente fala, nossa, para nós o tempo é totalmente diferente do tempo quando nós estamos em espírito. Então, por isso que é muito importante que a gente não perca essas oportunidades que Deus nos dá para que a gente evolua. Então, tudo está ligado. Vamos seguir aqui. E aí ele fala do princípio inteligente. O que ele vai falar? Elemento inteligente universal em processo de individualização, que é o que a gente já contou aqui. E o espírito?
né? Quando ele fala do espírito, individualidade consciente de sua... Tem um áudio ligado aí. Quero falar já desse tamanho. Individualidade consciente de sua existência e responsável pela sua evolução. Então, a partir do momento, sinto informá-los, mas a partir do momento que nós temos o princípio inteligente, a gente vai ser obrigado a evoluir ou pelo amor ou pela dor. Vai depender do quê? Do nosso livre-arbítrio, ok? Então, a partir do momento que eu tenho essa inteligência, que eu virei um hominal, acabou, gente. É sebo nas canelas para a gente poder se melhorar, para a gente poder chegar aí a um mundo perfeito. Tá? E aí a gente vai seguindo aqui. Na Evolução em Dois Mundos, o que ele fala? Ele vai complementando, né, sobre a origem e natureza dos espíritos. O princípio inteligente chega à fase hominal na feição de espírito, em que o raciocínio e a intelectualização formam o alicerce da razão. Ou seja, deu ruim pra gente ou deu bom. Então é hora da gente poder seguir em frente e nos responsabilizarmos por tudo que fazemos e sabermos que tem para tudo se há um ônus e um bônus. Então, não adianta a gente querer terceirizar aí essas responsabilidades, porque a gente já tem aí a intelectualização, logo a gente já tem a nossa consciência, né? Que a gente já falou nas aulas anteriores. Seguindo aqui no Consolador, o que ele diz? O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é o instinto, o homem é a razão e o anjo é a divindade. Então, todos nós passaremos por... Já passamos, né? E os espíritos que estão sendo criados passarão por todas essas fases. Lembrando que não são fases como a gente acha que são as fases aqui da vida, né? Uns vivem 50, a média, eu acho que a média do brasileiro deve estar entre 70 e 80, se eu não me engano, acho que na última pesquisa. Então vai, entre 70 e 80 anos. Não é assim que a evolução acontece, né? Isso demora-se séculos para que a gente se torne o hominal. Ok? E aí, na sequência aqui na Gênese, fala o quê? Devendo a matéria ser o objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso, veio a habitá-la. Quando ele fala disso, ele fala que não adianta, que é o que a gente falou lá atrás, não adianta eu ter a matéria sem o meu princípio inteligente, sem a individuação do espírito, né? Então, eu preciso desenvolver. E aí, logo, eu tenho as faculdades para que eu comece a minha iniciação evolutiva. E aí, ele segue aqui falando o seguinte, né? Para a gente poder... Eu acho que esse é o último slide, para a gente poder encerrar. Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então, a gente volta lá no primeiro slide. Deus, princípio, origem, causa primeira de todas as coisas. Então, ele está com todos nós, em todos os lugares, assim como o fluido cósmico universal, que vem direto dele, de forma pura, e que se transforma conforme a necessidade de cada espécie.
Eu acredito que esse seja o último. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Olha, terminei hoje no horário, hein, Laerte? Uhum. Dúvidas, pessoal? Por enquanto, acho que não. Vou parar de compartilhar aqui. Quem puder, abram os vídeos para a gente olhar vocês. Eu vou até... Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu princípio vital, ele está em chamas agora, nesse momento. Com tanto calor que eu estou sentindo. Gente, eu tentei trazer para vocês o conteúdo de uma forma mais clara, vocês viram que eu trouxe bastante diagramas para que o entendimento ficasse mais objetivo, né? Porque às vezes a gente lê os livros, né, Laerte? A gente lê, a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aonde eu vou? Para onde eu corro, né? Então, eu acho que, depois eu quero até a opinião de vocês, me digam, porque eu tenho trazido bastante esses diagramas para elucidar a vocês o entendimento que traz a doutrina espírita. E se para vocês fica claro dessa forma, né, com esse layout, com essa visão, é importante que vocês falem isso para a gente, porque o Laerte também traz, e se vocês conseguem entender melhor, porque às vezes muita escrita, muita teoria, a aula vai ficando cansativa. Então, respondam para a gente aí, enquanto a gente termina a aula, nos comentários, que é importante que a gente saiba esse feedback de vocês, tá bom? E também, e durante as aulas, isso que a Karina comentou hoje bastante, foi e voltou, a gente acaba sempre, de alguma forma ou de outra, às vezes tendo que reportar coisas para trás e acrescentando mais alguma coisa para frente. E isso, aos pouquinhos, vai sedimentando dentro da gente essa percepção, porque aí você vai agregando cada vez mais coisas, juntando com aquilo que já foi dito. E, às vezes, nessa recapitulação, fixa aquilo que foi falado, que, às vezes, ficou alguma coisa pendente que gerou alguma dúvida. Então, aí vai ajudando e vai pondo uma coisa em cima da outra, vai sedimentando e vai agregando essa percepção. Acho que vai facilitando nessa forma o entendimento e a compreensão. Acho que a gente, pelo menos para mim e para o Laerte também, né, como ele acabou de falar, a memorização fica mais fácil. Porque quando vocês começarem a ler a Gênese, Evolução em Dois Mundos, né, Laerte? Aí é importante vocês relembrarem dessas aulas, dos básicos, tá? É muito importante, porque esses diagramas, eles serão utilizados de formas diferentes ao longo dos anos, mas a base é a base de Kardec, né? Então, e aí o que a gente está falando aqui, a visão desses diagramas, ela vai se modificando, igual o fluido cósmico universal, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa evolução, tá? Então, falei demais, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas felicitações de aniversário, tá bom? Estamos abertos aqui, eu e o Laerte, para ajudá-los no que for necessário. Pedimos, mais uma vez, o comprometimento de vocês em assistir às aulas ao vivo, ok?
O espiritismo não adianta, tanto o espiritismo como para tudo na vida. O Laerte vai até falar sobre isso. Nós precisamos ter o comprometimento para que a gente consiga pelo menos galgar um passinho na evolução, né? Se a partir do momento que nós nos possibilitamos e nos abrimos a estudar, que façamos de forma comprometida, tá bom? Todos nós somos adultos e a gente não vai ficar pegando muito no pé de vocês, mas a gente vai de vez em quando dar esses avisinhos, assim, gente, bora, estudem. Quanto mais vocês estudam, mais vocês abrem a mente de vocês, mais vocês terão uma outra percepção, mais as coisas vão fluindo de uma maneira melhor na casa de vocês. Então, nós passamos por todo esse processo e ainda a gente passa para fazer aulas, enfim. Então, a gente pede para vocês o comprometimento. Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem visto aí alunos que estão na aula, quando a gente chama, fica mudo, né? A gente vê que na hora de responder os questionários, não responde de uma forma com comprometimento, então responde en passant. Então, assim, é o que a gente quer, o que a gente quer para vocês, e a gente faz com todo carinho, é que vocês aprendam pelo menos um pouquinho conosco, né? Pelo menos que seja 10% aí ao longo desse ano. Eu nem sei se eu estou sendo pessimista de falar 10%, né? Mas pode ser, muito mais, mas o que a gente quer é auxiliá-los, tá? Então, estudem o livro, a prova não é difícil, mas depois nós teremos, são 2 ou 3 aulas, Laerte, do livro. Depois da prova, são 2 aulas na sequência, de aprofundamento dos estudos do livro. Então, assim, deixa eu encerrar com vocês, que o Laerte vai continuar aí. Obrigada, um beijo e estamos aí à disposição. Tchau, agora é o Laerte. Sim, então vamos passar então para nossas vibrações e para a prece final, tá? Então, quem vai fazer as vibrações é a Ana Paula e a prece final é a Thaisa. Então, depois da Ana Paula fizer as vibrações, pode entrar direto na prece final, que aí tudo bem, tá? E tem o nome do rapaz, né? Do senhor que desencarnou. Isso, Qual que é o nome dele, para a Ana Paula falar? Quezada, agora o primeiro nome que fugiu é o... Qual o nome dele, Eliane? Manolo. Manolo Quezada. Então, vamos lá, Ana Paula, faz a vibração da noite, então? Sim. Vamos serenar nossos corações. Vibremos pelo nosso ente querido Manolo, que desencarnou essa semana, pelos amigos e familiares que também desencarnaram esse mês, que tenham feito uma passagem tranquila e recebidos com muita luz e tranquilidade. Vibremos pelos nossos amigos, familiares e pelas famílias que perderam também seus entes queridos. Vibremos pelos nossos mentores, familiares e colegas de curso. Vibremos por uma boa semana, graças a Deus e graças ao Senhor. Eu morro de vergonha, gente. Vou fazer uma prece, eu espero que todos estejam escutando. Vamos agradecer esse momento em que nós podemos estar compartilhando esse processo de aprendizado. É muito importante, cada um de nós se encontra numa fase ainda de amadurecimento espiritual, de crescimento, mas já contamos com o apoio de toda uma fraternidade espiritual, de todos guias, né, e mentores do próprio curso, que certamente estão nos auxiliando, nos orientando, nos dando base para a construção dessa nossa caminhada. Não tem sido fácil para ninguém, mas, de certa forma, somos pequenas sementes que estão sendo regadas, né, com fruto de muito estudo e carinho dos nossos orientadores, para que a gente consiga levar
aos locais em que passamos, estamos e trabalhamos, um pouco mais de acalento, de força, de ajuda, porque também nós somos grandes apoios a todos os locais onde nos encontramos. Então, que seja uma semana abençoada, que a gente possa, dia após dia, consolidar nossos ensinamentos, nossos crescimentos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tá vendo, Thaisa? Foi bom. Você disse que não é, Viu? tem vergonha, mas Esse bonitinho. povo que é tímido aí, ó, vou te falar, viu?